Fala pessoal, como é que vocês estão? Bom sábado a todos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Meu nome é Edgar Garcia e eu sou pastor aqui do Colégio Adventista do Taboão da Serra, na região sul de São Paulo. Então, como já disse, um prazer enorme estar com vocês. Aqui eu levo com grande carinho no meu coração, eu trago com grande carinho no meu coração os momentos que eu tive com algumas pessoas aqui que frequentam ou frequentavam, eu não sei como está a situação agora, mas a Rubei que me fez o convite, agradeço bastante a oportunidade vinda de Deus também através dela. O Márcio, queria mandar um abraço para as meninas também, que Deus abençoe vocês. Gostaria de mandar um abraço também para o Leandro, para o Paulo, para as meninas também, a família é grande. Eu gostaria de agradecer aí Terezinha, também ao pessoal que estava ajudando a gente ali no evangelismo, que foi quando eu conheci esse pessoal. Poxa vida, eu trago vocês e outros no meu coração, viu? E outros no meu coração, e para sempre eu vou lembrar. O momento mais especial para mim na faculdade foi justamente o momento que passei com vocês. Em 2013, eu estou formado, esse é o 7º ano meu de formado já. 2013 eu estava no 3º ano e hoje já pastor ordenado. Agradeço a Deus os momentos que tive com vocês. E, poxa, conheci muita galera no Jardim Tranquilidade. E aí a gente estava ali num ponto de pregação na São Rafael, né? Na comunidade de São Rafael. Será que é isso mesmo? Acho que era. Acho que as pessoas são mais importantes para mim do que os lugares. Itapejica estava sendo construída ainda ou reformada, algo assim. Então agradeço a Deus a oportunidade de ter passado ali os 3 meses de evangelismo. Se eu pudesse voltar no tempo, teria escolhido as mesmas pessoas, o mesmo local, o mesmo modo de trabalho, porque foi enriquecedor para mim, foi uma bênção que, como já disse e repito, vou levar para sempre no meu ministério, as experiências, as pessoas, os pontos positivos e os negativos, para não repeti-los também. Que Deus nos abençoe. Galera, que bom estar aqui com vocês também. Desculpa se eu sou um pouco informal, a minha camisa está até amassada, tinha até umas passadinhas ali já, mas essa daqui achei que combinou com o meu tom de pele. Nem sei se combinou mesmo. Mas eu gostei dela, tá fresquinha aqui. Escolhi ela para falar com vocês. Mas não vim falar nem da minha camisa e nem do tempo que frequentei aí com o pessoal. Não, vim falar com vocês sobre a palavra de Deus, sobre esses dias de oração. Nós temos como foco a família, onde nós temos na família, já entrando no 3º tema, que é as atividades espirituais em família. Nós temos na família, Deus considera a família como uma igreja, onde os pais acabam presidindo essa igreja familiar. E tendo cada família uma igreja, Cristo, assim como é na igreja física, deve ser também na igreja familiar, a cabeça, o centro. As atividades espirituais, elas vão girar em torno de Cristo sendo o centro. Então, eu vou ler para vocês, o primeiro texto encontra-se em Deuteronômio capítulo 6. Se você quiser abrir comigo, Deuteronômio capítulo 6. Antes de te dizer o verso, Gênesis, Êxodo, Levítico, número, Deuteronômio. Para quem não lembrava, é o quinto livro bíblico, né? Quinto livro de Moisés ali. Na verdade, o 6º livro de Moisés, o último a ser escrito. Mas na ordem que está colocada, Gênesis, Êxodo, Levítico, número, Deuteronômio. Mas temos Jó, que veio antes. Eu agradeço a Deus então, sou um cara muito agradecido, como você pode ver, a palavra do Senhor. Mas para isso, antes de lermos ela, vou pedir para que você feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, nós agradecemos a Ti a oportunidade de termos a Tua palavra aberta e agradecemos também o privilégio do Teu Santo Espírito poder nos auxiliar na compreensão da Tua palavra. Falar ao nosso coração neste momento, por favor. Nós nos entregamos a Ti para entender e pedimos ao Pai que o Senhor também nos ajude a praticar a Tua vontade para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beleza, galera? Vamos continuar então? Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, muito conhecido esse texto. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja, aqui Deus está falando com os pais. Pais, é o seguinte, ouve, pais. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, é o chamar, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, como um testemunho, aí mais para frente vai falar sobre, eu já vou ler isso aqui, mas mais para frente vai falar sobre o ensino, né? Antes de passar ao próximo,
que esta mensagem, estas palavras estejam no teu coração, que seja uma bênção na tua vida, que você seja uma influência por viver esta mensagem no teu coração. Então, esta mensagem que hoje eu estou lendo para vocês e que eu tenho certeza que você já conhece, é uma mensagem que precisa estar no teu coração. Eu já comecei a introdução falando que a igreja que a família é uma igreja onde os pais presidem essa igreja. Então, as ordens divinas, as leis do Senhor e, em primeiro lugar, como está no texto bíblico aqui, o amor a Deus, o princípio da lei, o amor a Deus, é isso que tem que estar no teu coração. Eu vou repetir o texto: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Eu estou no verso 5 do capítulo 6 de Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o princípio da lei. Se você fizer isso, amigo, aí não tem nada escrito na lei que não vá fazer com que você já seja obediente. Nada supera isso. A lei de maneira nenhuma supera o amor ao Senhor. E aqueles que amam o Senhor são aqueles que praticam a lei. Uma coisa não vai contra a outra, uma sentença não vai contra a outra. Então a gente continua. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7 é o interessante que junta as famílias, né? Cadê? Verso 7. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Rapaz, isso aqui é muito interessante, porque, veja, não é necessário um momento no sábado de manhã para que a criança, para que teu filho, tua filha, vejam que você está querendo ensinar alguma coisa, para que eles tenham nesse momento separado um momento para aprender. Não. O momento para se aprender sobre a lei do Senhor, o amor a Deus e a lei do Senhor, o momento é toda hora. Aqui vem dizendo, ó, quando você levantou, quando você foi deitar, quando você está ali comendo alguma coisa, explica para ele sobre o amor a Deus, a obediência, explica para ele sobre a missão. Essa aqui era a verdade presente para o povo de Israel, nesse contexto de Deuteronômio. Quando o povo saiu do Egito, o povo estava no deserto, já estava se aproximando de Canaã. Então, esse daqui era a verdade para aquele tempo. Mas é uma verdade que também se aplica ao nosso tempo também. Ensina a criança, ensina o adolescente e viva essa mensagem de amor a Deus e de amor ao próximo, sendo isso, lógico, praticando a lei de Deus, porque afinal de contas é esse a divisão, né? Os 4 primeiros mandamentos referentes a Deus e os outros 6 referentes ao próximo. Você já sabe disso. Tô aqui chovendo no molhado, mas cara, você não precisa de um local específico, de um momento do culto da noite familiar para somente ali você falar do Senhor. Imagina, o conceito bíblico, na verdade, a cultura bíblica em relação a essas distinções não existe. O ser humano não todo, já ouviu falar naquela palavra holístico, integral, inteiramente, tudo isso pertence ao Senhor. Então, quais são os divertimentos de uma igreja? São esses os divertimentos que devem ser de uma família. Qual é o vocabulário que se pode ter numa igreja? Deve ser o vocabulário que se deve ter dentro de uma família. Qual que é a missão da igreja? Deve ser essa a missão também da família. Eu vou ler para vocês então em relação a divertimentos e outras coisas. Filipenses capítulo 4, verso 8. A gente vai lá para o Novo Testamento. Filipenses capítulo 4, verso 8 vai dizer o seguinte: Gálatas, Efésios, Filipenses vem antes de Colossenses, capítulo 4, eu repito. O verso 8 diz assim, ó: finalmente, meus queridos, o povo do Senhor, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, seja isso que ocupe o vosso pensamento da igreja, mas o vosso pensamento também, o pensamento da família. Se tem alguma coisa que é verdadeira, que é respeitável, que é justa, que é pura, que é amável, que é de boa fama, e se tem algum louvor, alguma virtude, como já disse aqui, rapaz, isso daí é o que tem que ocupar os interesses, os gastos financeiros, né? O divertimento, a missão, a função da família é também viver em prol destas coisas aqui, e não tem nada mais que se encaixe dentro desse quadro do que o próprio Cristo. Ele é a cabeça da igreja, bem como a cabeça da família. Essa é a verdade presente para o tempo deles. E o conceito de verdade presente é justamente tentar combater aquilo que Satanás não está combatendo.
Martim Lutero dizia que se você, mais ou menos, quantas palavras ele dizia, né? Mas era mais ou menos assim. Se você está apresentando uma verdade que Satanás não está combatendo, embora seja verdade, está sendo inútil. E eu não posso ser inútil aqui com vocês, eu vou repetir. Se você está apresentando uma verdade que Satanás não está combatendo, embora ela seja verdade, está sendo inútil, irrelevante. Satanás não está nem aí. Tem muitas vezes você pode pregar sobre o amor, sobre o perdão. No nosso contexto, apresentar Jesus como Salvador é banal. Tem marcha para Jesus que levam milhares de pessoas a conhecer Jesus. Mas espera aí, nós não seremos conhecidos como o povo nós não somos chamados, a nossa identidade não é como o povo que ama a Jesus só. Não, peraí, nós amamos a Deus e amamos ao próximo. Nisso saberão que sois meus, quando vos amais uns aos outros. É uma vida em amor, mas a nossa missão, a nossa identidade, além de cristã, vivendo em amor, nossa identidade também é uma identidade adventista do sétimo dia. O servo bom e fiel, como diz lá em Mateus capítulo 24, quem vai ser esse servo bom e fiel? Eu vou ganhar tempo e eu só vou mencionar o texto, tá bom? Na verdade, vamos achar aqui. O pai de família e tal, ele vigia o ladrão, mas o servo bom e fiel é aquele que, se não... Rapaz, deixa eu achar aqui o texto que estava aqui na ponta da boca. Aqui, ó, verso 45 em diante. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Então veja, servo bom e fiel é aquele que dá aos seus servos o sustento ao seu tempo. Porque veja o seguinte, olha o que o texto fala. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, você, servo bom e fiel, tem uma família em suas mãos para alimentar o seu tempo. Eu não sou pai eu não tenho crianças. Por enquanto eu tenho 2 cachorros. Eu e minha esposa temos 2 cockers. Um cocker é o LeBron James e o outro cocker é a Serena Williams. É um casal. E, na verdade, eles são irmãos. Com 1 ano de diferença, ninhadas de um ano de diferença, mas eles são irmãos. Eu não tenho filhos, mas eu já tenho cuidados de uns seres que dependem de mim, dependem da minha esposa. E o que eu entendo é o seguinte: eu não posso dar toda a comida do almoço, café da manhã, almoço e janta, tudo numa refeição só. A gente programa as refeições para que seja algo mais saudável. E você que tem filho, você sabe que é muito mais, né? Você que é ser humano, no caso. Você não vai comer o almoço no café da manhã e nem na janta, porque pode atrapalhar as situações. Você diz que a dieta necessária, na verdade a dieta ideal seria comer como um rei no café da manhã, como mais ou menos ali no almoço e quase nada na janta, né? Para ter uma alimentação, uma dieta saudável, seu organismo trabalhar bem, mas eu não sou dessa área, então eu só estou repassando o que eu ouvi alguma vez. Mas veja, a gente não pode atropelar os pés pelas mãos, então comer entre as refeições não é ideal, beber líquido com as refeições não é ideal. Agora, aqui vem dizendo que o servo bom e fiel, ele entrega o alimento ao seu tempo. A gente entende como o alimento sendo exatamente a palavra do Senhor. Eu preciso alimentar minha família, as atividades espirituais, elas são alimentadas, mas também com um propósito. Qual que é a verdade para o meu tempo? Que eu quero que a minha família seja alimentada. Veja, eu vou ler para vocês um texto de Ellen White, Encontra-se no Desejado de Todas as Nações, na página 634. Diz assim, quem são, né? Comentando esse texto bíblico de Mateus capítulo 24, a partir do verso 45, como li para vocês, Ellen White diz o seguinte: estes são os sábios e fiéis servos que dão o sustento a seu tempo, a casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente aplicável a este tempo, como Noé. Lembra com o dilúvio? Noé fez isso. Abraão, Moisés eu acabei de ler para vocês, Deuteronômio capítulo 6, ensina a criança deitando, levantando. Então, levar a verdade para o seu tempo é ter uma mensagem específica para aquele tempo, que pode ser aplicada em outros contextos, mas como eu apliquei aqui a mensagem de Moisés, mas a mensagem que nós temos para pregar, Ellen White vai dizer aqui. Como Enoque, Abraão, Moisés, cada um declarou a verdade para o seu tempo, assim como vão os servos de Cristo agora dar advertência especial para a sua geração. Então, não adianta nada eu estar preocupado com as atividades espirituais da minha família sem entender qual é a identidade da minha família como um cristão adventista do sétimo dia. Continuo o espírito de profecia. Na verdade,
um camarada chamado John Andrews, um dos pioneiros da Igreja Adventista, um dos mais inteligentes, o primeiro missionário estrangeiro. Ele diz o seguinte: no tempo presente, porque a mensagem do tempo presente não é pastor que identifica, não é Ellen White, né? Elas podem até esclarecer algumas coisas, mas quem seleciona essa mensagem é o próprio Deus. E diz o seguinte: no tempo presente, nenhuma porção das Sagradas Escrituras interessa mais profundamente a Igreja de Cristo do que Apocalipse capítulo 14. Isso está lá na revista Review and Herald de 1851, há muito tempo atrás. Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 54. Ellen White diz o seguinte: confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e a terceira mensagens angélicas. Então, qualquer atividade espiritual que a tua família vai fazer, ela precisa ter como centro a obra mais solene e importante que temos para o nosso tempo, que é justamente a obra, a proclamação da primeira, segunda e a terceira mensagem angélica. Ellen White continua dizendo: a terceira mensagem angélica é a mensagem do Evangelho para os últimos dias. Isso aqui está em Conselhos sobre Saúde, 524. É a mensagem do Evangelho para os últimos dias, é a terceira mensagem angélica. Então, as atividades espirituais, você pode levar a reflexão de um perdão, pode levar a reflexão do amor, pode levar a reflexão de conhecer as histórias e tal, mas você não pode perder a identidade. Nossa identidade, nosso movimento, ele vem através da nossa urgência, do nosso entendimento da urgência da proclamação da primeira, segunda e da terceira mensagem angélica, que são: a primeira mensagem angélica é a pregação da volta de Jesus. Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora de seu juízo. A segunda mensagem angélica é caiu a grande Babilônia, ou seja, a denúncia da corrupção. Na verdade, a denúncia da queda da religião corrompida, do falso sistema religioso. Acho que assim fica melhor. É a denúncia da queda do falso sistema religioso. Caiu a grande Babilônia. E por último, nós temos ali sobre a imagem da besta, sobre o selo de Deus, aqueles que guardam o selo de Deus, né? Falando referente ao sábado como selo de Deus, não é, mas será o selo de Deus, e o domingo como sendo a imagem da besta. Eu não quero com esse vídeo espantar ninguém, tá bom? Mas como um pastor da Igreja Adventista, pregando aqui numa Igreja Adventista do sétimo dia, eu preciso te dizer que as atividades espirituais da tua família precisam envolver a missão da tua igreja. A tua família foi chamada para ser uma Igreja Adventista do sétimo dia também, onde esse aqui é o ponto principal para o momento que vivemos. É a verdade presente, a verdade para os nossos tempos. Primeiros Escritos, página 254, diz: a mente de todos os que abraçam esta mensagem do terceiro anjo é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera. Tem um monte de família por aí que precisa ouvir, quem sabe da tua família, que Jesus está voltando. E Deus quer usar seu pai, sua mãe, quer usar seu filho, sua filha, quer usar os dons que vocês têm como família, quem sabe um amor familiar, uma família que canta, uma família que prega, uma família que sabe ser simpática, uma família que se coloca à disposição do Senhor. Deus quer usar vocês, meus queridos, a sua família, para levar a mensagem a todo mundo na nossa geração. A mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. E a mensagem do terceiro anjo é apresentar Jesus como um sumo sacerdote, como diz aqui em Primeiros Escritos, na página 254. Eu gostaria de te levar à reflexão justamente a isso. As nossas atividades espirituais em família, elas devem refletir também a nossa missão como Igreja Adventista do sétimo dia. Não deixa a identidade do Senhor, que o Senhor nos deu, no caso, não deixa essa identidade ser perdida, não. Deus está convidando você, seu pai, sua mãe, seus filhos, para como família se envolverem na missão de apresentar as mensagens angélicas e assim apressar a volta do Senhor Jesus. Beleza, galera? Geralmente eu costumo pregar muito mais animado e mais pra cima e gritando. Mas eu não sei, pelo vídeo a gente já faz um pouquinho mais tranquilo, falando desse tom. E eu espero muito ter atingido teu coração, não por mim, mas eu espero na verdade que o Espírito Santo tenha atingido teu coração. Eu termino com a parábola de Mateus capítulo 7, a partir do verso 24,
que fala que Jesus está terminando justamente o Sermão do Monte. E ao terminar o Sermão do Monte, ele fala assim, Mateus capítulo 5, 6 e 7, né? E no final do capítulo 7, ele fala assim, ó, aqueles que escutam as minhas palavras e praticam elas é comparado a um camarada que construiu uma casa em cima da rocha. Você conhece essa parábola? Veio a chuva forte, veio o vento forte e veio o rio forte e não destruiu, porque a casa estava construída em cima da rocha. Agora, aquele que escuta minhas palavras e não pratica é comparado a um camarada que construiu a casa em cima da areia. Veio a chuva forte, veio o vento forte, veio o rio forte e derrubou tudo, destruiu tudo. A comparação desse texto, as coisas iguais, é que os dois são construtores. Os dois ouviram a palavra do Senhor. Os dois ouviram e entenderam a voz do Senhor. Os dois construíram suas casas, como disse. Os dois tiveram a chuva forte, o vento forte e tiveram também o rio forte. A diferença deles dois: um permaneceu e o outro foi destruído. O que permaneceu foi o que praticou a palavra do Senhor. E o que foi destruído foi o que não praticou. Aqui está a diferença. Então, eu não vim falar de mim, não vim falar nem de Ellen White, nem vim falar dos escritores bíblicos, eu vim falar de Deus. Essa mensagem é uma mensagem de Deus para a tua família. Então, eu vou repetir os pontos. O Senhor quer que todas as atividades espirituais sejam atividades ligadas a tudo aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que presta, aquilo que é útil, aquilo que tem boa fama, aquilo que tem virtude, apresentando o amor a Deus com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, apresentando isso para a tua vida e para a vida daqueles que estão ao teu redor também. Não deixando de esquecer a tua missão como um adventista do sétimo dia, de pregar e com o pulmão cheio, pregar em alta voz as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo. Primeira mensagem, segunda mensagem, terceira mensagem angélica. Esse é o convite de Deus para cada um de nós e para a nossa família como igreja. Que Deus te use, que Deus te abençoe e que você seja poderosamente usado pelo Espírito Santo para apressar a volta do Senhor Jesus e se preparar para se encontrar com Ele. Que Deus te abençoe. Podemos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos, de ouvirmos e de, principalmente, todos nós, unidos como um corpo, obedecermos a voz da cabeça que é Cristo Jesus. Senhor, queremos ser teus e pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, para que essa família entenda a missão de que, como igreja, tem suas atividades espirituais e que elas devem envolver também a missão e a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seja levantando, seja deitando, seja vivendo o Senhor, seja assistindo um jogo de futebol, ou seja, ó Pai, comentando sobre uma canção, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, que a nossa família revele que o Senhor mora junto com a gente. Abençoe, Senhor, cada pai, dando sabedoria, dando a ele, ó Pai, as condições de ser um pilar seguro financeiramente, um pilar seguro de proteção, para que a esposa veja nele, ó Pai, que ele sim representa um homem teu, como Cristo é segurança, como Cristo é proteção. Que a mulher, Senhor, seja uma mulher sábia, uma mulher de paz, uma mulher de amor, que sabe envolver sua família, que sabe ali educar, ensinar, cuidar do lar, cuidar do marido. Bem, Senhor, eu repito, eu não disse, mas digo agora, o marido também, Senhor, cuidando da sua esposa, que o amor possa ser visto do marido para a mulher, da mulher para o marido, Senhor, e que esse amor seja refletido para os filhos e que ao entenderem vejam também o amor do Senhor para com a tua igreja, ó Pai. Nós queremos te pedir, ó Senhor, meu Deus, que os filhos adolescentes não sejam rebeldes. Nós colocamos toda a rebeldia para longe de nós. Por favor, abençoe cada filho. Eu peço, Pai, que esses meninos e essas meninas cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Ti e diante dos homens, Senhor, assim como Jesus. Coloco esses filhos em Tuas mãos para que louvem o Teu nome através da obediência dos seus pais, através da obediência aí dos professores na escola, através da obediência daqueles que querem o melhor e que são pessoas guiadas pelo Teu Santo Espírito para orientar. Cerca eles de pessoas boas assim. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue protegendo, guiando, conduzindo cada família para a qual eu estou falando neste momento, para Canaã Celestial. Que todos entendam que as atividades espirituais envolvem também
reconhecer que amam a Ti, na verdade, viver em amor a Ti e ao próximo, mas também anunciando as mensagens como um povo que foi chamado para revelar a verdade presente para o nosso tempo. Somos um movimento profético e queremos, ó Pai, não apenas ser de título, mas de vivência, Pai. Abençoe todos nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, cada pai, cada marido, cada esposa, cada mãe, os filhos. Perdoa os nossos pecados, por favor, e salva-nos para o Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção. Quem sabe a gente se vê numa próxima. Deus abençoe a todos.